do Senhor Jesus. Quero externar a minha alegria em poder estar nessa santa casa para juntos engrandecermos, exaltarmos ao nome do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Gostaria nesse momento de deixar os meus sinceros agradecimentos à pessoa do pastor Joel. Pastor Joel, muito obrigado por nos receber nessa santa casa, por esse carinho. Que Deus continue abençoando sua vida e sua família. Amém. Também quero fazer menção da liderança dos jovens dessa igreja, o Silvio, Aurino. Meus irmãos, muito obrigado, viu? Deus abençoe a vida de vocês. Também agradeço a Deus pela vida desse grupo tão lindo de jovens. Oh, glória! O melhor retorno. Esse grupo tão lindo de jovens aqui. Meu Deus! Grupo bonito. O mais importante é que são tudo adoradores. Jesus, Deus abençoe todos vocês. Eu parabenizo todos vocês por mais um aniversário, por mais uma festa. Aleluia. Eduardo ali, Eduardo, que satisfação te ver. Não vai embora sem me dar um abraço, viu? Também, meus irmãos, agradeço em especial a Sr. Ricardo Santos, meu amigo. Muito obrigado, viu? Eu fico triste em saber que Dani não está bem, mas ela também sinta-se abraçada, viu? Por minha esposa, por mim. Leve as nossas considerações acerca do Senhor. Amém? Samuel, minha esposa, Daniela está ali. Você ganhou um presente de Deus, irmãos. Olha, jovem, vale a pena ficar na presença de Deus. Passei a minha adolescência todinha e eu ouvi alguém dizendo para mim assim: tu é doido, tu é muito novo para ser crente. Negócio de ir para a igreja, você mora dentro da igreja praticamente, você não curte a sua vida. Eu dizia assim: tu não sabe o que é curtir a vida. Oh, irmãos, como Jesus é bom. Eu renunciei tudo, fiz tudo certinho. E Jesus me deu uma esposa tão linda, tão maravilhosa. Que coisa boa, irmãos. Irmãos, eu deixo um abraço do meu pastor Edson, vai estar aqui em novembro, conversa com as irmãs. Ele disse assim: tu vai lá pegar o pastor Ricardo, o pastor Joel. Eu falei: vou. Manda um abraço para o pastor Joel, manda um abraço para o pastor Ricardo, para aquele povo abençoado. Eu estou aqui passando aos irmãos o abraço do meu pastor Edson. Amém? Todos os obreiros que auxiliam o pastor Joel, beijo no coração, sinto-se abraçado, pastor Rafael. Dani está aí, muita glória a Deus. Que coisa boa, satisfação, viu, Dani? Maravilha. Graças a Deus. Irmãos, vamos fazer menção da palavra de Deus. Eu estou sentindo muito forte a presença de Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo em Cantares de Salomão, capítulo 8, verso de número 8. Cântico dos Cânticos, Cantares de Salomão, capítulo de número 8, verso de número 8, para a nossa meditação essa noite. Estou vendo ali o Adriano, meu Jesus. Na minha época de adolescente, de jovem aqui, meus irmãos, que eu congregava aqui nessa região, o Adriano, irmãos, ele era só um bambu, irmãos. O Adriano era só um pó de bambu, irmãos. Hoje tem até 2 queixos. Satisfação, não vai embora sem me dar um abraço, viu? Graças a Deus, Jesus faz a obra, irmãos. Aleluia. Casa que tu vai ver a obra que vai ver. Casa, por isso que ele está com 2 queixos, a barriga desse tamanho. Prazer. Está ali o irmão dele, o Alan. O Alan, rapaz, o Alan era mais preto, irmãos. Casou, ficou mais branco. Está ali o Alan. Deus abençoe, viu, irmão? Graças a Deus. Cantares de Salomão, capítulo de número 8, verso de número 8. Quantos acharam? Posso ouvir um amém? Amém. Diz assim:
A minha tradução difere pouca coisa de vocês, mas é a mesma coisa, viu? Diz assim: Cantares de Salomão, capítulo de número 8, verso de número 8, diz assim: temos uma irmãzinha que ainda não tem seios. Que faremos a essa nossa irmã no dia em que for pedida? Se ela for um muro, edificaremos sobre ela um palácio de prata. Se for uma porta, cercaremos com tábuas de cedro. Vamos repetir, meus irmãos, nessa tradução que está aqui, todos juntos no 3, 1, 2 e 3. Temos uma irmã pequena que ainda não tem beijos. Que faremos a essa nossa irmã no dia em que dela se falar? Se ela for um muro, edificaremos sobre ela um palácio de prata. E se ela for uma porta, cercaremos com tábuas de cedro. Antes de você sentar, para que fique memorizado no teu coração, na tua mente, pergunta para esse irmão que está do teu lado aí: você é muro ou você é porta? Olha pela cena para você. Senhoras e senhores, temos um texto inserido no livro pouco conhecido, pouco pregado. Todos nós sabemos, meus irmãos, que Salomão, quando ora escrever o livro de Cantares, ele ainda era muito jovem. Quando Salomão chega na sua meia-idade, ele escreve o livro de Provérbios, que é o Tiago do Velho Testamento. E quando Salomão já está no fim da sua vida, na sua velhice, Salomão escreve Eclesiastes. E existe uma linha de pensamento que defende que Salomão morreu salvo justamente ao meditar no livro de Eclesiastes, que dá a entender que Salomão se arrepende de tudo o que ele havia praticado, os deuses que ele havia postado, e chega no fim dos seus dias em Eclesiastes, ele usa a expressão vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. Até parece que Salomão se arrepende de tudo que ele havia praticado. Esse livro, meus irmãos, Cantares de Salomão, ele é o livro mais romântico da Bíblia. É uma declaração de amor do esposo para com a sua esposa e da esposa para com o seu esposo. Isso reflete muito no amor de Cristo para com a sua igreja. O esposo que é Cristo e a igreja que é a sua esposa. Salomão escreve aproximadamente 1005 cânticos, sendo Cantares o cântico dos cânticos. Nesse capítulo 8 de Cantares, meus irmãos, é um dos capítulos mais românticos de todo o livro de Cantares. Há geralmente nos convites de casamento aquele famoso versículo que muita gente nem imagina que é um versículo bíblico. Capítulo 8, verso de número 8, as pessoas, os noivos colocam no convite de casamento, o verso 7, as muitas águas não podem apagar esse amor, e nem os rios afogar. É o capítulo mais romântico do livro de Cantares. Aí quando chega no verso de número 8, verso 9, há aqui algo interessante para a juventude, com uma revelação
aplicação, uma profundidade para os nossos dias tremendo aqui nesse versículo. Os irmãos estão olhando para a sua irmãzinha e eles estão percebendo que o tempo de ela ser pedida em casamento está se aproximando. E eles estão dizendo uns para os outros: e agora? O tempo da nossa irmãzinha ser pedida em casamento está se aproximando. Só que a nossa irmãzinha, os seus seios ainda não cresceram. Em outras palavras, eles estão dizendo, ela ainda não atingiu a maturidade para tal. E o tempo do grande casamento está se aproximando. O que nós vamos fazer? Eles começam a externar uma preocupação e a dizer: o que nós vamos falar para aquele que pedir a nossa irmãzinha em casamento? Aí eles vão dizer: a nossa irmãzinha, no caminho rumo à maturidade, no caminho rumo ao casamento, ela precisa tomar uma decisão. E essa decisão tem que ser agora. Antes do noivo bater na porta para pedir a nossa irmãzinha em casamento, ela precisa decidir se ela quer ser um muro ou se ela quer ser porta. Se ela escolher ser um muro, edificaremos sobre ela um palácio de prata. Mas se ela decidir ser porta, cercá-la-emos com tábuas de cedro. Queridos, o que isso quer dizer? O que podemos extrair desse texto? Que lições podemos transmitir à igreja inspirados pelo Espírito Santo de Deus? Irmãos, a irmãzinha, no caminho rumo à maturidade, até que se chegasse o tempo do casamento, ela precisaria fazer uma escolha. Essa escolha tinha que ser imediatamente. No caminho rumo à maturidade, a irmãzinha ainda não amadureceu. A irmãzinha ainda não está pronta para o grande casamento, mas ela está no caminho para esse amadurecimento. Ela está no caminho, aleluia, para desenvolver, para amadurecer, e então ser pedida e ser levada de sua casa para as bodas e consumar o ato do casamento. Só que ela precisa tomar uma decisão: ser muro ou ser porta. Essa noite, irmãos, mesmo que você não está entendendo nada ainda, o Espírito Santo está perguntando para você essa noite, jovem: o que você é? Qual é a tua decisão no caminho rumo à maturidade? É ser muro ou ser porta? Irmão, vamos falar primeiro do muro. Quando você constrói uma casa, você faz a sua casa e você resolve construir muros ao redor da sua casa. Quando você constrói os muros em volta da sua casa, o que você está pensando? Você está pensando em proteção. Você está pensando em privacidade. Porque uma casa sem muro, irmãos, facilmente alguém entra no terreno. E a qualquer momento você abre a sua janela e pode ter alguém lá espiando a sua janela para dentro do seu quarto. Uma casa sem muro é uma casa desprotegida. Porque o ladrão vai ter acesso com muita facilidade à sua janela, à sua porta, alguma brecha que tenha na tua casa. Então o muro fala de proteção. Muro fala de privacidade. E muro fala também de divisão. Casa que tem muro divide o terreno que é seu e o terreno que é do seu vizinho. Casa que tem muro divide, aleluia, a sua propriedade e a propriedade dos outros. Casa que tem muro separa os que estão dentro e os que estão fora. Então o muro está falando aqui para nós de separação. E isso me arremete a pensar sobre santidade. Muro fala, senhoras e senhores, nessa interpretação, nessa revelação da parte
está nos falando aqui de santificação. Ser separado. Aí Deus me traz aqui essa noite e pergunta para os jovens: qual é a tua escolha no caminho que você está percorrendo, rumo à maturidade, rumo ao grande casamento que está prestes a ser consumado? Você precisa tomar uma decisão, e essa decisão reflete o seu amadurecimento. Qual é a decisão, pregador? Ser muro ou ser porta? Deus está nos conclamando nesses últimos dias. Deus está convocando a juventude. Deus está falando tete a tete com a juventude e nos chamando para uma vida de separação na presença dele. O Espírito de Deus, enquanto meditava nessa passagem, me levou lá para o livro de Êxodo, onde a Bíblia diz que José havia sido sepultado com aquela geração, e levantou-se uma outra geração, os filhos de Israel cresciam como nunca. E a Bíblia diz que levanta-se outro faraó que não conhecia a José, não tinha temor do Deus de Israel em seu coração. E ele então percebe que o crescimento numérico do povo de Israel estava algo absurdo, exagerado. E qual foi o pensamento de Faraó? Poxa vida, já pensou se estourar uma guerra, os inimigos iam contra nós, e esse povo resolveu ficar do lado dos inimigos? Coitado de nós. Eles estão se fortificando, eles estão crescendo, se tornaram um povo mais numeroso do que o povo egípcio. Preciso parar a marcha, o crescimento desse povo hebreu. Aí ele tem uma ideia, chama as parteiras, Puá e Cifrá. Puá, eu estou entregando uma missão na mão de vocês. Vocês vão fazer um parto das mulheres hebraicas. E quando for menina, pode deixar nascer. Mas quando for menino, aí vocês vão matar. Aquelas mulheres temeram mais a Deus, aleluia, do que o que Faraó havia falado para elas. Quando os meninos hebreus nasciam, elas deixavam viver. Aí Deus olha para elas e começa a dar a elas famílias. Elas começaram a casar-se e começaram a ter filhos. E a Bíblia diz que o rei chama aquelas mulheres, Cifrá e Puá, e diz: o que está acontecendo? Eu dei a vocês uma ordem que vocês matassem os meninos hebreus, mas vocês estão deixando os meninos hebreus viverem. E elas vão dizer: não, é porque quando a gente chega para fazer o parto, os meninos já nasceram antes de a gente auxiliar as mulheres hebreias. Elas são vigorosas, elas são tão fortes que não precisam de nós para dar a luz. Aí o rei vem com outra estratégia. Quer saber de uma coisa? Vamos pegar os meninos hebreus e vamos jogar no rio Nilo. Começou a pegar os meninos hebreus e jogar no rio Nilo. A Bíblia vai nos dizer, meus irmãos, que um homem da casa de Levi casa-se com uma mulher da casa de Levi por nome de Joquebede. E eles vão ter um filho, e aquele filho era muito formoso, era muito lindo, e aquela mulher resolve esconder aquele menino dentro de casa. Enquanto o menino não chorava alto, ela conseguiu esconder o menino. Mas chegou um momento que o choro do menino, irmãos, passou a ultrapassar a janela e a porta da sua casa, e ela não podia mais esconder o menino. Aí ela teve que tomar uma decisão. Ela pega o menino, coloca no cesto e diz: vou colocar no rio esse menino. Só que se ela pensou o seguinte: se eu pegar o menino e colocar no cesto do jeito que está, no rio, as águas vai submergir, o menino vai afundar, o menino vai morrer afogado. Preciso proteger, fazer um muro, alguma coisa que faça com que este menino, dentro das águas, não afunde, as águas não consigam engolir esse menino. Aí ela tem uma ideia. Pega betume, uma espécie de piche, e começa a betumar todo aquele cesto. Ela faz uma espécie de proteção contra as águas. Pega o menino, coloca dentro do cesto. O cesto, o menino estava olhando para cima. O cesto era certinho para o menino, nem mais e nem menos.
Está muito certo. Pega o menino, coloca no rio e deixa o menino lá. Ele estava no rio, ele estava nas águas, mas as águas não estavam no menino. Aleluia. Você está nesse mundo, mas esse mundo não está aqui dentro do teu coração. Essas águas, jovem, não podem te destruir, não podem te influenciar, não podem fazer a tua cabeça, não podem te afogar, porque existe um cesto que está sobre você. Esse cesto tem o teu tamanho e há uma proteção nesse cesto chamado que separa você das águas. Santidade. Aleluia. Você não é produto do seu convívio. Você pode fazer faculdade, você pode conviver com as pessoas ímpias que estão ao seu redor, só que tem um porém: a mente do ímpio não consegue influenciar a tua cabeça, porque você está no cesto chamado cesto da separação, o cesto da santidade. Você está nas águas, mas as águas não podem te afogar. Você está nas águas, mas as águas do rio Nilo não podem te submergir. Você está nas águas, mas essas águas não podem fazer a tua cabeça. Você está na faculdade, mas aquele jovem mundano não pode te influenciar. Você está na escola, no serviço, mas alguém olha para você e vê a diferença na tua vida. Aleluia. Este mundo não é padrão para a nossa juventude. Aleluia. O mundo oferece não é padrão para você. Pelo contrário, você que tem que ser padrão para esse mundo, louvado do Senhor. Porque senão os jovens saem da igreja. Se sair da igreja, irmãos, é porque o propósito dele aqui não é Jesus. É a namorada, é o namorado. Aqui é tudo para ele. Aqui é São Paulo, veste o ídolo para ele desfilar para cima e para baixo. Aleluia, para mostrar roupa, para mostrar o belo cabelo, penteado. Mas o propósito dele nunca foi Jesus. Aleluia. Esses aí, se você falar para ele de santidade, de separação, ele sai mesmo da igreja, porque o alvo dele não é Cristo. Mas o jovem que serve a Jesus com inteireza de coração, aleluia, ele está acostumado com o mocotó. O negócio dele é Cristo, o alvo dele é Cristo. Ele é separado das coisas deste mundo. Capítulo 12, versículo 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pensa numa forma de Deus. Se você pega a massa do bolo e coloca numa forma quadrada, o bolo vai ficar quadrado. Se você pega a forma do bolo redonda e coloca a massa do bolo na forma redonda, quando você tirar do forno, o bolo vai ficar. Aí vem Paulo assim: não vos conformeis. É como que Paulo está dizendo assim: vocês não têm a forma deste mundo. A forma é redonda, mas quando tira, o bolo está quadrado na forma redonda. Não encaixa, não se conforma. Mas não tem nada não. Temos que modernizar. Deixa homem com homem, mulher com mulher. Isso daí é a coisa mais normal. Aí a mídia está trabalhando já faz anos, já faz tempo, para colocar na mente da sociedade
fazer com que a sociedade engula de goela abaixo, que isso tem que ser aceito dentro das famílias. Isso é um novo padrão de família. Aí vem a igreja totalmente quadrada, totalmente diferente, com o pensamento de Cristo, aleluia, cheia do Espírito Santo, e diz: eu não me conformo. Amamos o pecador, mas aborrecemos a prática pecaminosa. Sodomia que não, porque eu sou um jovem que não me conformo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Ele sabe quem é padrão de santidade para a juventude, sabe quem é espelho para a juventude? É Deus, é Cristo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Crente tem a cara do pai dele, crente anda que nem o pai dele anda, crente imita o pai dele, e o pai está dizendo: não vos conformeis, não vos conformeis. Deus me faz aqui para trazer uma mensagem nos olhos essa noite e fazer uma pergunta: qual é a tua escolha essa noite? Ser muro ou ser porta? Amor, já prepara o playback, que a minha mensagem já está ensinando, tá? Amor, fica preparado aí que eu vou me pegar no horário certo. Deixa eu correr aqui, meus irmãos. Agora eu vou falar sobre a porta. O que a porta nos remete? Quem tem porta dentro de casa tem acesso a sair de dentro da casa, das suas intimidades, e tem acesso a entrar dentro da sua casa, nas suas intimidades. Quem tem porta dentro de casa está sujeito a entrar pessoas boas dentro da sua casa. Ela serve de acesso para pessoas boas entrar nas suas intimidades, mas também serve de acesso para pessoas ruins, mascaradas, mal intencionadas, entrar na sua casa também. Então, porta está falando de quê? Porta está falando de acesso. Diga, a porta é. Vou falar de um exemplo. Gênesis capítulo 19, verso 5 até o verso número 9. Diz a Bíblia Sagrada, meus irmãos, que o homem por nome de Ló recebe na sua casa 3 homens, que não eram homens comuns, eram seres celestiais. Esses homens é convidado. Esses homens, aleluia, é recebido por Ló dentro da sua casa. Quando esses homens são recebidos na casa de Ló, imediatamente atrás batem na porta de Ló os homens de Sodoma e Gomorra. E os homens de Sodoma e Gomorra disseram: Ló, quem são esses 3 homens que você acabou de receber na sua casa, Ló? Traga esses homens para fora e Ló da porta, porque nós queremos conhecê-los. Conhecê-los aqui, eles queriam praticar sodomia. Como estamos no conversa de jovem, deixa eu ser mais claro. Eles queriam manter relações sexuais ilícitas com aqueles homens que estavam dentro da casa de Ló. Você vê que é uma coisa já antiga. A Bíblia vai dizer que Ló sai da porta para fora, fecha a porta e fica assim, ó, guardando a porta. E na porta, Ló começa a negociar a sua família com aqueles homens perversos que estavam na sua porta. Ele começa a dizer assim: ei, não faça mal a esses 3 homens que estão aqui na minha casa, não. Faz o seguinte: eu tenho aqui 3 filhas lindas, 2 filhas, se me falha, 3 filhas, e eu estou aqui na porta negociando as minhas filhas.